presença. Lucas, por favor. Tecnologias habilitadoras, né? Habilitar é aquele que você empodera a fazer algo, a ir adiante em cima do que a gente viu aqui, que são infraestruturas que habilitam essas tecnologias e ideias. Por volta de 97, Tchelapa, ele cunhou um nome que muitos conhecem aqui como Cloud Computing. Tchelapa tinha dito que o poder da computação ele já tinha sido resolvido, que a grande questão era uma questão financeira. Então a gente precisava de mais máquinas, mais servidores para possibilitar que toda aquela tecnologia fosse para fora. Lá ele chamou de E2, muito parecido com o nome de um produto de hoje em dia, falando que ele iria criar a universidade do futuro, em que todo estudante pudesse acessar essas grandes infraestruturas para levar as suas inovações adiante. Eu não acredito que ele imaginava que aquilo iria tornar o verdadeiro conceito de cloud computing que empoderou e impulsionou todas as tecnologias que a gente vê habilitadas por cloud computing. Quando a gente leva esse conceito, a gente está falando de infraestruturas cujo custo de implantação normalmente ele é muito alto. E o que tudo isso tem a ver com o tema do nosso painel? Cloud com redes privativas, network slicing e habilitação disso do próximo nível. Da mesma forma que cloud é você ver a infraestrutura de dados, de processamento como as a service, para ter acesso a todos, redes privativas vem num conceito em que você desenvolve uma rede, conexão de vários silos, para uma determinada aplicação, um determinado local, que num primeiro momento ele também tem uma visão bastante onerosa. Somente grandes empresas, grandes operadoras conseguiriam ter essas grandes redes. A tecnologia veio evoluindo desde então para criar modelos de redes menores, que nós estamos chamando aqui de redes privadas ou privativas, que pegam todas essas aplicações com novas demandas, baixa latência, alta resiliência para as indústrias, para o dia a dia das pessoas, levar ali no dia a dia das aplicações das indústrias. Seguindo ainda nessa linha, a tecnologia, que é onde a gente chama de 5G, ela virtualizou, ela criou das redes as clouds das redes, que é o que a gente chama de network slicing ou redes privativas virtuais. Redes privativas virtuais é um conceito em que eu vou utilizar a grande capacidade das redes de telefonia móvel para que cada um seja empoderado a criar sua aplicação de baixa latência, alta resiliência, próximo dos pontos de processamento, que nós chamamos de edge computing, porque está à borda da nossa infraestrutura, da grande infraestrutura das operadoras. Tudo isso permeado com o conceito de OpenAI, no qual a gente cria APIs para vocês conectarem e interagirem com essa infraestrutura e criarem suas aplicações como se cada um tivesse a sua própria operadora. Para falar desse tema, nós estamos trazendo aqui nosso especialista, Lucas, por favor. Obrigado, Cristiano. Bom, pessoal, prazer em estar aqui com vocês. Meu nome é Lucas Godoy. Eu trabalho na Ericsson dedicado ao tema de redes privativas, que é uma parte da estratégia da Ericsson para alcançar o mercado enterprise. Para quem não conhece a Ericsson ela tem como core business o trabalho com as redes públicas de telefonia móvel. Então, boa parte dos celulares que a gente conecta em redes 4G, 5G passam por equipamentos Ericsson. E já há alguns anos, tendo em vista principalmente o advento do 5G, com o leilão que foi realizado recentemente, a chegada dele em vários outros mercados, a Ericsson ela desenvolve uma estratégia dedicada para esse mercado, dedicada para esse tipo de produto, que tem um perfil diferente do que a gente está acostumado na rede pública, né, nos nossos celulares. E, bom, prazer estar aqui com vocês. A gente combinou que também fiquem à vontade para fazer perguntas a qualquer momento. A gente está à disposição. Então, Lucas, a gente pode começar para tangibilizar, né, as pessoas. Quando a gente fala, tem um dos exemplos que passam aqui, o Port Swap, onde é que eu uso esse tipo de aplicação, onde é que eu tenho necessidade de uma baixa latência. Ali no Porto é você usar Video Analytics para saber em tempo real mesmo, aonde passou um carro e exatamente onde ele parou, tendo pura e exclusivamente o chassi do carro. Uma função bem delicada para um ser humano, porque é um número pequeno, né, muitos códigos, a gente nunca sabe exatamente onde parou e perde carros, retroescavadeiras. Já viu o pessoal perdendo tudo aí dentro dessas grandes indústrias.
Mas me dê um exemplo, né? Nós fizemos uma parceria, levamos uma rede privativa para a Nestlé, pública, na melhor fábrica e talvez o meu melhor cliente, né? Toda vez que eu vou lá ganho um Kit Kat. E a gente levou essa rede lá para trazer um melhor desempenho de uma aplicação. Não só de uma aplicação, mas de uma fábrica. Conta pra gente como é que foi a experiência da Ericsson nessa parceria para implementar essa rede privativa lá. Legal. Bom, o case da Nestlé é um case público, a gente tem informações bem legais sobre ele na internet, depois a gente pode, com facilidade, vocês encontram vídeos desse projeto também. Esse projeto ele começou lá em 2021, então quando a gente ainda não falava tanto na prática de 5G no Brasil, o leilão 5G ainda estava para acontecer. Então essa foi uma discussão que a gente começou com eles em 2021, em parceria com a Claro e Embratel. E na cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo, a Nestlé ela tem um centro de inovação tecnológica. E esse centro de inovação tecnológica da Nestlé, ele tem um grande objetivo de resolver os principais problemas da operação industrial da Nestlé. Então, problemas que eventualmente dentro das fábricas já foram tentadas diversas soluções e quando precisa de uma atenção especial, de uma atenção muitas vezes que vai trazer, do ponto de vista da inovação, esse problema ele é transferido para o Centro de Inovação Tecnológica e ali os especialistas vão trazer e conectar os pontos ali no mercado para resolver esse problema. E o projeto ele começou justamente cobrindo o CIT, né, que é o Centro de Inovação Tecnológica, com tecnologia 5G. E lá a gente fez uma prova de conceito bem legal, que foi um robô autônomo que caminhava por esse parque tecnológico entregando chocolates Nestlé, e você conseguia monitorar o que estava sendo entregue, onde estava posicionado aquele equipamento. Então, justamente com essa característica de validar os principais parâmetros de uma rede 5G dentro de um ambiente industrial, que seriam, por exemplo, né, você ter posicionamento de equipamentos, onde eles estão, a condição deles, quantidades, monitoramento, sensoriamento, e tudo isso, obviamente, em tempo real. Então, com tempo de resposta super baixo. Então, você tinha a possibilidade de controlar aquele robô e, ao mesmo tempo, ter acesso a todas as operações que estavam acontecendo por meio da tecnologia 5G, obviamente, sem cabos, sem fios, para conectar aquele equipamento. Bacana que eu me recordo, né? Tem alguns dos vídeos que eu trago para os nossos clientes, é que a tecnologia de autônomos, ela é pelos anos 80, é uma coisa muito antiga. O primeiro carro autônomo, projeto Alvin, ele corre os Estados Unidos de ponta a ponta. Lá desde 1880 a gente não tinha nem meio G para dizer que aquilo que fez toda a tecnologia ali acontecer. Quando a gente chegou nas primeiras conversas com os times de inovação, e aí que encara, né, tem aquela acariação com o pessoal de inovação, com o pessoal da universidade, a gente mostra aquele vídeo. Plá. Aí o indivíduo fica olhando, poxa, mas um carrinho autônomo, eu estou aqui achando que eu estou arrasando e você está mostrando que esse carro velho já era autônomo. A diferença que está na hora de tangibilizar aquilo ali é que aquele carro velho ele tinha um data center atrás dele, era um furgão. E ele processava a imagem, vídeo analytics naquela época com um furgão ali atrás. Na hora que a gente mostrou isso lá no sítio, para o pessoal lá de inovação, eles começaram, nossa, então a gente pode fazer isso na cloud. Poxa, mas a cloud dá latência. Pô, mas a gente pode fazer isso no Edge. Nós começamos a criar uma infraestrutura, um laboratório dentro daquele ponto de união de universidades para que eles pudessem começar a tangibilizar essa tecnologia num primeiro momento que ela não era 100% privativa, dedicada. Nós pegamos aquilo numa infraestrutura compartilhada, um slicing da rede pública, e eles desenvolveram. Levaram, funcionou, que legal, bacana. E aí, vamos fazer valer? Boa, eu acho que até para simplificar, pessoal, quando a gente se refere à rede pública, são justamente os equipamentos que a gente vê na rua, as torres de telecomunicações. A gente pegou justamente um daqueles equipamentos apontado para o Centro de Inovação Tecnológica, provendo tecnologia 5G para aquela região, numa licença de testes. O 5G nem estava disponível no Brasil ainda. E aí, validado o conceito, como o Cristiano comentou, a gente teve a proposta de dar um passo à frente. Então, foi validado num ambiente controlado, num ambiente menor. Vamos levar isso aqui para a fábrica, para viver desafios reais de uma visão industrial. E aí a gente levou para a cidade vizinha de Caçapava, onde há uma fábrica da Nestlé de Kit Kats, que produz milhões de Kit Kats por mês nessa fábrica do Brasil. E aí a ideia foi desenvolver principalmente 4 conceitos que foram bem importantes para validar conceitos e desafios que eram da realidade da Nestlé. Então, o primeiro deles foi justamente um robô autônomo,
Então, mas não com aquela característica de entregar chocolates. Nesse caso, ele tem uma tarefa super importante, que é levar o wafer do Kit Kat de um lado a outro na fábrica, para que ele possa ser inserido dentro da linha de produção. Então você tem esses veículos o tempo inteiro rodando dentro da fábrica, conectados via 5G, sem fio, carregando as entregas de wafer para lá e para cá, para que ele possa entrar na linha e fazer o chocolate. Então esse foi o primeiro conceito que a gente validou, e é interessante porque esse robô ele tem, não só na Nestlé, mas em todas as demais aplicações, ele tem uma série de características que são importantes. Ele precisa ser de resposta rápida, se um ser humano cruza o caminho do robô, ele precisa frear imediatamente. Esse robô ele também vai estar cruzando com outros robôs e outros equipamentos, então ele precisa ter uma resposta muito ágil em termos de sensoriamento. Esse é um dos grandes pilares aí do uso do 5G para aplicações de mobilidade. É você ter uma resposta rápida, uma resposta de baixa latência. E acho que esse é o primeiro exemplo que a gente teve um sucesso muito interessante em validar, e esse tem inclusive as imagens disponíveis depois para acessar, que é esse transporte de wafer autônomo via 5G. E aí entra o transporte, mobilidade. Uma coisa é você pegar a fábrica normal, ela está cabeada, o robô está lá, batendo um martelo, plá, plá, plá. Quando esse robô começa a andar por essa fábrica, a coisa mais lógica que a gente pensa é Wi-Fi. Por que não via Wi-Fi? Vamos colocar Wi-Fi. Lá por volta de 2010, onde começa o conceito da indústria 4.0, todos foram para o Wi-Fi. O Wi-Fi é fácil, é simples, é barato, está na mão de todos vocês aqui. Ó. Todo mundo que gosta de desenvolver tem um Wi-Fi em casa. A grande questão é que o Wi-Fi ele tem uma cobertura pequena, ele ilumina uma área pequena. E quando ele sai de um ponto ao outro, você nitidamente vê que aquela mudança de hotspot do Wi-Fi, ele dá uma interrupção que para a gente tudo bem, mas o robô para. O robô tromba, o robô para de funcionar ou gera algum acidente. Ela não pode acontecer. A primeira grande diferença é a cobertura dessa rede privativa. Enquanto eu coloco vou chamar de AP, né? Me bate depois se você quiser, eu sei que não é AP, mas um ponto de radiação de uma rede privativa, eu teria que colocar 7 de Wi-Fi. E eles se sobrecobrem um do outro, o que faz essa cobertura ser fluida. O pessoal lá de desenvolvimento do robozinho começou a ver que poderia confiar numa comunicação fluida sem ter que ficar criando códigos, subcódigos ou colocar mais hardware dentro do robô para ele não travar. Estas atuações, elas começam no Centro de Desenvolvimento Tecnológico. Então, são as startups, as universidades, indo ali dentro, testando as APIs no slicing de rede e depois vamos para a vida real. Vamos colocar dentro da Kit Kat. Mas não para só num robozinho. A gente fez muito mais do que o robozinho lá dentro. Exato, e o Cristiano tocou num ponto, pessoal, e aí vem a chave do ecossistema de inovação para o uso da tecnologia 5G, que é identificar os parâmetros principais que são necessários num ecossistema industrial e transformar ele em tecnologias aplicáveis. Eu ia falar Luciano, o Cristiano estava falando de mobilidade. Então, mobilidade no conceito da Nestlé tem uma relevância, no conceito de uma manufatura, um ambiente indoor, vai ter uma característica específica. Mas a gente gosta de citar o exemplo da mineração, por exemplo. Então, a mineração, o processo de extrair minério é um processo extremamente arriscado, com uma série de complexidades que tem risco de vida e uma série de riscos de segurança importantes. E aí você não está falando só de mobilidade, você está falando também de baixíssima latência, você está falando de cobertura numa área que é extremamente remota. E muitas vezes, e aí veja, a mineração, por exemplo, vai ter desafios que uma fábrica indoor não tem, por exemplo, vibração, temperatura, disponibilidade de oxigênio, qualidade do ar. Você tem uma série de outras complexidades que dentro do indoor você não tem. Então, quando o ecossistema de inovação e startups, eles nos ajudam a identificar as características daquele segmento, a gente consegue apoiar as grandes corporações em temas de inovação de uma maneira muito poderosa. E eu fiquei devendo os exemplos, né? A gente falou do veículo autônomo, mas tem outros exemplos. Um que é muito legal, e aí vem outro ponto que é legal a gente comentar do ecossistema de inovação, que é ser específico em alguns momentos. Ter a capilaridade de conhecer a fundo o negócio daquela grande corporação para poder identificar as dores existentes. A gente gosta de falar da câmera hiperespectral, que tem um nome bonito, um nome complexo, mas basicamente ela faz uma avaliação de composição física e química daquele item que está sendo escaneado e ela traz essa resposta em tempo real. O consumo de dados é gigantesco, é uma qualidade de imagem muito alta que tem que ser em tempo real e o processamento tem que ser em tempo real também. E qual o objetivo?
A Nestlé ela tinha uma dificuldade que, às vezes, o Kit Kat ele vinha faltando uma parcela de wafer e vinha com mais chocolate. Para algumas pessoas seria fantástico, né? Mas aquilo, de fato, era um problema difícil para a operação de resolver e garantir que você não teria falhas naquele sentido. E aí a câmera hiperespectral ela faz, não sou da área médica, mas uma ressonância magnética no Kit Kat e ela consegue identificar. Uma foto da molécula. Uma foto da molécula. Enquanto a gente fica assim, isso é um gatinho, isso é um cavalo, eles validam, isso é um Kit Kat. Não Exatamente. É um Kit Kat, joga para o lado. E é um Kit Kat sem defeitos, né, que é o mais importante. Então você imagina uma câmera que tem esse nível de precisão, em tempo real, processando uma quantidade enorme de dados. E foi uma aplicação extremamente interessante e muito específica para o desafio da empresa, né? Então, acho que esse segundo exemplo ele também mostra que muitas vezes ir de encontro à grande corporação, fazer uma avaliação no detalhe dos desafios do dia a dia pode ser importante também. Mais uma vez, uma interação com as startups, né? Vídeo analítico está na mão de vocês, quase todos aqui, há um bocado de tempo. Eu vi vários stands ali falando de vídeo analítico, data analytics e tudo mais. Então, ele bate uma foto, é um gatinho? Não é um gatinho, é um chocolate certo. Só que, não sei se já viram produção de chocolate, assim, chocolate. Não dá para bater a foto, mandar para a nuvem daqui a 2 horas, ou que seja 30 minutos, aquele chocolate estava errado. Aí você vai procurar em trocentas mil caixas e já fecharam aquele chocolate. Não, gente, é surreal. Você vê aquela linha de produção e, de repente, pá, vai fugindo o chocolate. Aí entra o primeiro exemplo de baixa e ultra baixa latência. Afinal de contas, a gente gosta de chocolate. Mas Muito. A gente não parou por aí, não. Tem um engajamento. Oi? Vídeo Analytics para Exato. engajamento, né? É uma das outras aplicações extremamente relevantes. Esse é muito legal. Então, foi desenvolvido com realidade aumentada, realidade estendida, um gêmeo digital da linha de produção do Kit Kat. Então, você vestindo o óculos, você conseguia, de fato, estar dentro daquele ambiente de produção. E aqui a gente tem alguns pilares muito interessantes. O primeiro, como o Cristiano comentou, é o nível de engajamento. Você consegue trazer tecnologia, alta tecnologia, para o chão de fábrica e trazer um ganho em termos de capacitação, de aprendizado e desenvolvimento, seja dos funcionários que já estão, ou até mesmo reduzir a curva de aprendizado dos funcionários que vão entrar. Então ele consegue, com aquele óculos em realidade aumentada, estar dentro da linha, efetuar iterações junto com a linha de produção. Então a gente trouxe um ganho muito interessante, mas isso é o pilar de aprendizado e engajamento. A gente tem outras aplicações que são relevantes. Você tem a possibilidade de ter um técnico de manutenção, uma pessoa que presta manutenção. Ela pode estar à distância, orientando uma pessoa que está ali presencialmente fazendo a operação na linha, a operação na máquina. Isso tem um aspecto de redução de custos extremamente importante. A gente sabe que, às vezes, as corporações aguardam o profissional vir de outro país, de outro continente, para prestar manutenção num equipamento, porque ele é o especialista. Com esse tipo de solução, esse profissional ele pode estar em qualquer lugar do mundo e orientando uma pessoa que foi treinada localmente para fazer essas operações. Isso vale para a redução de custos, mas vale também para a redução de riscos. Porque, eventualmente, essa manutenção ou qualquer outra atividade teria que ser feita em uma área de risco, uma área com algum perigo, e aí saindo para um outro segmento. Então, você também tem um aspecto de proteção da vida humana bastante importante. Tangibilizando para a gente, né? Hoje, quando a gente chega nas indústrias, eu adoro visitar a indústria, o que a gente menos consegue ver é o jovem. Não é porque a indústria não quer, não, tá? Os jovens estão aqui, elas estão lá. Gente, venha trabalhar com a gente, pelo amor de Deus. Acontece que ser youtuber é muito mais legal. Ser gamer, então, é mais legal ao cubo. Como é que a gente convence aquele youtuber e aquele gamer, a gente, do dia a dia, para ir para dentro da indústria, barulhenta, suja, repetitiva? Ali o pessoal da Nestlé, o pessoal também de inovação, né? Teve uma ideia. E se a gente gamificasse a indústria? Vamos transformar esse negócio no videogame. Junto, de novo, né, com a Ericsson, o pessoal da Facens, desenvolver uma visão de toda a planta como sendo um videogame. E aí o indivíduo pega aquele óculos de realidade e fica julgando ali seu objetivo. Conquistar mais chocolate. Parece até aprendizado por reforço para quem gosta de IA. Mais chocolate, moedinha. Mais chocolate, moedinha. Se fosse Candy Crush, estava feliz da vida. Saíram daquilo, engajando o treinamento dos jovens e foram para dentro da fábrica. Poxa, acabou o treinamento, virou um negócio chato. E aí colocaram aquele óculos de realidade expandida nos meninos. Aí aquela projeção de Robocop, e ele vai junto, vão lá pegar, fazer Kit Kat, ganhar pontinho, e se precisou de alguém, ele chama o avatar. Ele chama o avatar, alguém ajuda com ele ali em tempo real. Poxa, tem que apertar aqui, tem que mudar ali. Mudou a vida do jovem.
mudou o engajamento com a indústria. Agora, se você faz a mesma coisa com Wi-Fi, dá para fazer? Claro, gente, o Wi-Fi está aí, é bom. Mas o Wi-Fi tem latência, ela dá náusea. Quem já usou realidade aumentada por um tempo, você sai tonto e sai nauseado. A diferença da ultra baixa latência nesse tipo de tecnologia é que ela é fluida. Você usa, abusa, sai feliz da vida, se bobear, não quer nem sair de lá. Tomara que não, né? A gente tem que tirar o povo de lá também. Com certeza. Eu não sei se já surgiu alguma dúvida até aqui que a gente possa... Não sei. Eu tenho uma, né? Mas como é que eu tangibilizo isso tudo aqui? Então a gente falou que a gente está transformando uma tecnologia que traz cajus reais para dentro da indústria. Mas eu sou um youtuber, eu estou aqui no meio de uma feira lotada de gente. Poxa, quem tentou usar a internet numa feira normal ou num campo de futebol? Quase impossível, né? Você vai lá, bate a foto, manda, aí vem aquela rodinha, tá lá com todo mundo esperando e a vida segue. O que é esse conceito de network slicing, de edge computing, interagindo com tudo isso? Será que se eu fosse um tuber, pudesse ter um botão, plá, agora eu estou aqui, virei uma ambulância. Né? Eu passo na frente de todo mundo porque eu estou com preferência. É possível? Opa, com certeza, né? Então, no conceito de slicing, né, pessoal, o conceito de fatia, você tem acesso a todos esses benefícios que a gente falou. Acho que um ponto que é importante a gente comentar é a rede totalmente privativa, que é o exemplo do caso da Nestlé, onde toda a infraestrutura está dentro da Nestlé. Essa rede totalmente privativa talvez seja o horizonte máximo que você pode ter de acesso a essas capacidades e acesso a esse tipo de produto. Nem sempre, como o Cristiano comentou, você precisa fazer investimentos nesse sentido para resolver os seus problemas. E o conceito de network slicing, ele atende justamente esse ponto, que é você ter acesso a uma fatia da infraestrutura da Claro Embratel que já existe, para atender outros clientes, para atender a própria rede pública. E com essa fatia você consegue garantir, junto à Claro Embratel, um certo nível de performance. Então foi como... Priorizar, né? Priorizar. Realmente criar uma pista dedicada. Faixa exclusiva para você trafegar dentro da rede. Aquela do ônibus que tem aqui no Rio, um monte, eu vi, tem mais do que em São Paulo. E, por exemplo, transporte por aplicativo. Então, em grandes eventos, é sempre muito difícil conseguir transporte por aplicativo pela lógica do negócio. São muitos carros, muitos motoristas e muitas pessoas buscando. Mas, às vezes, você tem o problema da própria rede, que ela demora para responder, porque tem milhares de pessoas pedindo o carro ao mesmo tempo. Se você tem um slicing da rede dedicado àquele aplicativo específico, você consegue garantir que, independente do congestionamento da rede, aquele aplicativo vai ter uma prioridade garantida, um fluxo de informações garantidas. E aí você começa a acessar, por exemplo, a priorização, a baixa latência, o tempo de resposta que a gente comenta no horizonte da Nestlé, mas num horizonte menor, com menor investimento inicial, é mais acessível a pequenas e médias empresas. Vamos nas micros. Exatamente. Imagina você, um POS, né? Você faz lá a maquininha de pagamento. O indivíduo está lá na maquininha de pagamento, no meio do jogo de futebol, né? Fla-Flu, e ele vai vender um cachorro-quente, vai vender uma cerveja, ele disputa com o outro que está tentando mandar o vídeo para cima. Poxa, eu não vendo. Na hora que ele vou lá tentar fazer o pagamento, fica lá esperando, passa ou eu perdi tempo no pagamento, e aí eu perdi fila de venda, ou o cliente foi embora. E se eu pudesse priorizar? E se eu pudesse falar assim, essa maquininha, esse pagamento, plaf, vai na frente. Isso tem valor. Isso muda a vida do indivíduo que está lá trabalhando no dia a dia. Mas como é que a gente começa essa jornada toda que a gente já começou? Com as redes privativas dedicadas, com as redes privativas dedicadas menores, dedicadas grandes outdoor para as grandes mineradoras, dedicadas menores para pequenas não, né? Mas para empresas do porte de Nestlé, que colocam dentro do seu parque fabril, mas não são grandes cidades, e na sequência a gente coloca elas virtualizadas. Network Slice as a Service, tudo isso interligado em Edge Computing. Estamos nessas fases, já temos produtizados boa parte delas dentro da Claro Embratel, e junto com o Bion a gente convida vocês a desenvolverem cada vez mais aplicações desse ecossistema. Boa tarde aí. Meu nome é Leonardo, eu sou da startup Webeg Conecta e hoje nossa startup já trabalha com tecnologia 5G, Standalone e NSA, né? Voltada ao mercado de eventos. A pergunta que eu tenho para o mercado de 5G privado é se você ainda depende do chip e dos dados móveis ou se a conexão entre o hardware do robô e a antena ela é via wireless. Como é que é essa conexão? Olha, eu vou pedir para o especialista responder, mas deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Se você depende do chip, o chip é um autenticador de criptografia
da comunicação. Ele que te traz a segurança. Terceiro pilar, cloud, redes privativas, segurança. Ou se dá para fazer com embedded sim, ou se dá para fazer sem nada. Eu queria explorar um pouco melhor a pergunta também. A dúvida é se você depende do SIM físico ou não? Tá. Hoje as tecnologias de redes privadas, elas podem comportar tanto em SIM ou SIM físico. O ponto que é importante comentar, como o Cristiano bem comentou, o SIM card nada mais é do que um autenticador. Então, o nosso celular pessoal, o SIM card contém as informações que vão traduzir o nosso plano e uma série de outras características suas como usuário para a rede da operadora. No caso de uma rede privativa, ou que seja um mercado de eventos, supõe uma rede privativa para o Web Summit específico, por exemplo, só enxergam aquela rede os SIM cards que estão autorizados naquela rede. Então, eventualmente, você pode estar numa área de cobertura excelente em termos de 4G e 5G, sem o SIM card autorizado, aquele device vai acusar que está sem sinal. Então, as redes privativas trabalham dessa forma e totalmente isoladas, se você assim desejar, né, das características da rede pública. Ou seja, mais segurança, mais resiliência. Já estamos aqui, já fizemos inclusive testes no Carnaval, teste público, né? Não vou falar o nome de quem foi junto com a gente, porque não tem autorização expressa, mas sim, nós colocamos um streaming em tempo real no Carnaval com prioridade. E foi simplesmente perfeito, né? Eu vou aproveitar a sua pergunta e vamos chamar uma nuvem de palavras. Vamos ver quem tem mais aí a colaborar. Vamos participar, pessoal. Quais serão os novos horizontes com Edge Computing, redes privativas e agora que a gente conhece bem, redes privativas virtuais, que é usando parte da infraestrutura da operadora dedicada para uma aplicação, dedicada para um determinado cliente. Enquanto eles vão escrevendo aí, né, nós falamos então do slicing, nós falamos no caso do Video Analytics, falamos dos robôs, mas também nós esquecemos de falar das redes de alta criticidade. É possível conectar um PLC, conectar um dispositivo realmente crítico nessa rede privativa? Sem dúvida. Pessoal, vai voltando aí para... Eu tenho formação industrial, apesar de hoje não estar trabalhando na indústria, estudei essa área. E o que é um... Deixa eu dar uma cola. Ele é um exemplo que deveria estar na indústria, ele me contou, que ele tem formação para TI, para a indústria química, mas ele adora ser youtuber, então ele largou esse negócio aí. Eu fui para o lado da tecnologia, mas o que é um PLC, né? O PLC é um computador lógico programável e ele tem basicamente a função no chão de fábrica de controlar parâmetros específicos de uma máquina. Então, por exemplo, se eu preciso que um tanque de reação esteja a 20 graus Celsius o tempo inteiro, esse PLC ele fica lendo a temperatura constantemente. 21 ele faz um comando para que abaixe, 18 ele faz um comando para que a temperatura aumente. Isso é um PLC. O que acontece? Muitas vezes o PLC está controlando coisas que podem explodir e trazer uma série de riscos de vida. Então, se o nível de pressão ultrapassa um determinado parâmetro, se a temperatura ultrapassa um determinado parâmetro. E é seguro? Estou olhando aqui a segurança. É seguro colocar um PLC numa rede privativa? Exato. Você tem a tarefa de substituir uma comunicação que hoje é cabeada, é extremamente veloz, com uma tecnologia sem fio. Então, o 5G hoje, a gente fez testes nesse sentido de uso do PLC, é uma tecnologia que dá para se dizer preparada para assumir esse tipo de missão e trabalhar com controles de processos críticos sem fio. Eu costumo dar um exemplo para o pessoal que está fazendo essas validações todas conosco, né? Quando a gente pega uma rede cabeada, a segurança é o cabo. O cara tem que estar lá fisicamente conectado, então eu sinto que aquilo é seguro. Na hora que eu vou para uma rede sem fio, Wi-Fi, a segurança é o quê? É a senha, é o SSID, talvez o MAC address, coisas que um funcionário que saiu pode estar lá revoltado e quebra a sua segurança. Na rede privativa a gente usa a segurança que é um SIM card. É exatamente o mesmo cartão de um banco, gente, com diversas criptografias em todas as interações com essa rede. Quebrar essa criptografia é a mesma coisa de quebrar a criptografia do cartão de um banco. Então, quebra do banco. Já vai direto no dinheiro, não perde seu tempo quebrando a rede privativa, não. Ela não é pública e é privativa exatamente porque ela é mais segura, ela é confinada. É quase como falar que a gente voltou com a segurança perimetral, mas numa rede wireless. Sim, é seguro. E é para IoT? Sem dúvida, sem dúvida. A gente, quando fala do conceito de IoT, né, a internet conectando coisas, eu acho que é a essência desse tipo de trabalho que a gente está discutindo aqui, né? Então,
Seguramente vocês, quando viram o 5G sendo anunciado nas principais capitais, se perguntaram, legal, mas o que muda na minha vida, né, no meu dia a dia, né? É porque talvez o primeiro impacto, o impacto mais significativo a curto prazo, não está no nosso uso pessoal, ele está justamente no uso de máquinas com pessoas. Então, eventualmente, a gente só notou que o Instagram carrega mais rápido, que os vídeos em 4K carregam mais rápidos, mas na indústria estão acontecendo verdadeiras revoluções no chão de fábrica. Então, acho que esse é um ponto importante, né? Quando a gente fala de IoT, a gente fala de sem fio, principalmente. E se a gente fala de IoT sem fio, a gente está falando de redes celulares. Das contas. Exatamente. A primeira diferença, eu não gosto muito de tecniquez não, mas vamos lá. Quem conhece a internet, você tem um pacote, um caminhão de dados, 1.800 bytes é fixo. Se o seu IoT ele usa 3 bytes, ele vai num caminhão de 1.800 bytes. É como se você levasse sempre um ônibus para transportar uma pessoa. É lento, é pesado. Né? Quem conhece Marginal não anda de ônibus ali em São Paulo. E se eu colocasse numa motinha, diminuísse o tamanho desse pacote? Seria uma motinha trafegando para o São Paulo inteiro. Eu entrego um pacotinho em, 10 minutos, sendo que no ônibus demoraria 1 hora. Sim, é para IoT. É o primeiro perfil de rede que você pode configurar a sua rede. Diga. E antes que ele pergunte, velocidade. Tem velocidade, mas é velocidade? Não necessariamente. Nem sempre. Depende do que você quer. Boa tarde. A minha dúvida volta um pouco para a parte do Edge. Quando você obtém esses dados e tem que processar muito rapidamente, você requer um poder de processamento grande. Geralmente a Edge ela é conceituada com dispositivos menos capacitados, vamos dizer assim. Aonde acontece esse processamento, em que momento há uma transição da Edge para a nuvem, se é que há essa transição? Olha, eu não esperava essa pergunta não, mas ela é uma das melhores que eu já escutei em todos esses fóruns. Até a gente chegar no 5G, equipamento de telecomunicações era como essa câmera ali, ela é um equipamento. Então aquilo tem uma função única e somente ele pode usar. A partir do 5G, a gente entra num conceito de virtualização da infraestrutura. Da mesma forma que você passa a ter o seu data center em cloud, os data centers da operadora tornam-se edge data centers em equipamentos cloud. E aquele poder de processamento que antes era usado só para a operadora, ele passa a ser possível de ser utilizado por você. Então a sua aplicação ela entra no que a gente chama de Mobile Edge Computing, que é o mesmo data center da operadora, virtualizado. E por estar no mesmo data center, no mesmo local de gerência da rede, a sua latência despenca. E é exatamente por isso que você começa a juntar esses dois mundos. Não existe Edge sem 5G e muitos dizem que não existe 5G sem Edge. Muitas das torres que você vê por aí, que a gente chama de hub sites, no nosso nome, dentro dela, ela verdadeiramente é um mini data center. Aquele mini data center, vou falar de São Paulo, que eu conheço melhor. Na região da Berrini, durante o horário comercial, ele está bombando. Quando você chega no fim do dia, você vai na Zona Leste, lá está bombando. E o data center lá da Berrini? Está à toa, disponível. Por que não compartilhá-lo? Trazer esse processamento para dentro dos data centers do coração da operadora é de onde vem o conceito de edge, a borda da infraestrutura da operadora. Respondido? Mas o técnico é ele. Vamos lá, tem mais perguntas, gente? Então, velocidade já passamos. Não é velocidade, tem velocidade, mas não necessariamente. Eu acho que esse é um ponto legal para a gente comentar, Cristiano. Normalmente a gente associa 5G à velocidade. E sim, hoje em casa a gente vai atingir 250 megabits por segundo, 300 megabits por segundo e por aí vai. Com 5G a gente consegue falar de 700, 800, 900 megabits por segundo, que é um volume de dados brutal. Mas nem sempre, e esse é um ponto importante do ecossistema de inovação, é entender qual parâmetro da rede é necessário. Se eu estou falando de, por exemplo, como eu comentei, monitorar a temperatura e pressão, latência, tempo de resposta é importante para mim, mas o volume de dado para indicar a temperatura ou pressão é extremamente baixo. São alguns bytes que me indicam a temperatura e a pressão. Então eu não preciso de um volume de dados muito significativo, eu só preciso que a resposta seja rápida.
Agora, o contrário, por exemplo, vou atualizar um computador industrial com software de milhares de gigabytes. Aí a latência ela não é tão importante, eu preciso de velocidade. Atualiza o mais rápido possível para eu concluir essa tarefa. E você consegue indicar para a rede, a depender da aplicação, que tipo de comportamento ela precisa entregar de acordo com aquele caso de uso. Eu vou aproveitar a nuvem de palavras para, inclusive, exemplificar, né? Tem um ponto ali em cima, ele fala de muitas aplicações, e chega ali em cima, ele fala de IA criando redes, né? É interessante que a minha tese, eu sou um acadêmico, a minha tese é exatamente sobre IA criando redes. Quando a gente fala de eu quero uma rede, necessariamente eu quero a rede mais rápida, com menor latência e maior resiliência, sempre. Né? Perfeito. Quanto mais eu peço para a infraestrutura, mais ela me custa. O ideal é, se eu só preciso de baixa latência, eu levo o motoboy e o pacotinho. Ah, mas eu gasto um motoboy. Não se esqueça, tem lá o condutor dirigindo e tudo mais. Quando eu preciso de pacotes grandes, eu vou precisar colocar lá o ônibus e o motorista. Poxa, mas eu preciso de um pacote grande e baixa latência. Eu vou ter que construir uma linha de trem-bala. Ficou mais caro. Boa analogia. Cada vez que você adapta a sua infraestrutura exatamente para a sua necessidade, menos você gasta dela, mais fluida, mais barata ela fica no dia a dia. Jogando para quem perguntou ali em cima ou colocou IA criando redes, sim, já existem conceitos de orquestração e otimização de redes, que uma inteligência artificial avalia a sua aplicação e, de acordo com ela fala assim, ele só precisa de uma motinha, manda uma motinha. Ele precisa de um carro maior, manda um carro maior. Mas aí sim nós estamos falando de futuro. Ainda é artigo científico, já foi provado, mas ainda é futuro. Vamos chegar lá. E a gente consegue cruzar esse conceito com a outra nuvem, que é otimização energética, né? Se você fala do uso adequado de recursos de processamento, você, obviamente, por consequência, está falando do uso adequado de consumo de energia. Porque hoje, talvez, um dos maiores custos dessa indústria é consumo de energia para os supercomputadores, né? Então, você cruzar a inteligência artificial orquestrando as redes, você, obviamente, consegue ter um impacto ambiental também. Vamos fechando aqui, então. Eu vi uma ou outra ali em cima que me chamou a atenção. O resto, mobilidade, a gente tem mobilidade. Carros autônomos entram nisso? Desde 1980 entram, mas dá para ter carros autônomos mais baratos? Claro, gente. Pega o processamento lá da Tesla. Tá todo mundo aqui com um cara que tem dinheiro para comprar Tesla. Pega o processamento da Tesla e coloca num Edge. E aí você consegue ter um Tesla para todo mundo, vamos, né, baratear esse Tesla. Inclusive, esse é o uso inteligente que a gente precisa de pessoas como vocês desenvolvendo. Eu tenho um processamento massivo em baixa latência, por que eu vou colocar um supercomputador no Tesla se eu posso usar o aqui do lado e reduzir o custo e levar a Tesla para todo mundo? Controle, desafio, cirurgia à distância, quando você coloca um Edge Data Center lá na ponta, analisando a imagem para ajudar os pequenos erros que o médico vai na distância cometendo. Já estamos fazendo um teste disso em alguns lugares também. Mas me chamou a atenção lá em cima 6G. Adoro o assunto. O pessoal já está um passo à frente já. Está bem à frente da gente, né? O pessoal de inovação é bacana. Fica a dica, 6G é coisa de ET, é extraterrestre. É quando eu estou aqui e conecto direto num satélite, em vez de conectar uma torre local. Eu amplio a minha capacidade de rede. Gente, eu acho que o papo foi bom. Nosso tempo está para lá de acabando. Eu agradeço a presença de todos e qualquer coisa nos procurem. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Obrigado, Lucas.